Vamos aqui mostrar uma situação prática de termodinâmica. Aqui eu coloquei aqui a clique aqui para fornecer calor. Isso aqui é como se eu tivesse, por exemplo, acendendo a chama de um fogão. Veja o que, é que vai acontecer. Olha o que, é que acontece com a estrutura que está no interior do recipiente. Ao ser aquecido, esse gás que está aqui, ó, gás que se aquece, aumenta o quê? Aumenta o volume. Maior temperatura, maior volume. É assim que funciona. Maior pressão, menor volume. Temperatura e volume são grandezas temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Quando você aquece, o gás vai fazer o quê? Vai se expandir. Vanks, o gás é essa tonalidade rosa? É. E esse azul é o quê? Isso aqui é um êmbolo. É como se você pegasse, por exemplo, uma injeção. O êmbolo é aquela parte plástica, aquela parte sintética que tem ali dentro da seringa, que ele permite a compressão ou a expansão do gás. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho. O que é trabalho? Trabalho, pessoal, é força vezes deslocamento. Quando eu estou diante do gás, trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Ou contração ou expansão, eu vou ter volume mudando. Então, o que é que acontece? Nós temos trabalho realizado ou recebido. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho ao mover o êmbolo e fez aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou. Energia sistema conservativo, não houve conversão em outras modalidades. A energia na forma de calor transformou-se em outros tipos de energia. A partir desse momento, eu tenho a conversão para outros tipos de energia. Lembra? A energia térmica lá, daquela termoelétrica que a gente produziu com a latinha de Coca-Cola, a água e uma fonte de calor, a energia térmica transformou-se em energia mecânica, conseguiu movimentar o catavento de plástico. Aí nós vamos entrar na primeira lei da termodinâmica. O que ela diz? Para início de conversa, a primeira lei da termodinâmica você pode chamar de princípio da conservação da energia. Tá? O calor fornecido ou retirado, a gente vai representar pela letra Q de um sistema, resultará no quê? Realização de trabalho e na variação de energia interna. Essa é a primeira lei da termodinâmica. O calor fornecido ou retirado de um sistema resulta na realização de trabalho. Trabalho lembra o quê? Variação de energia. E na variação de energia interna do sistema. Essa variação de energia interna do sistema ela é diretamente proporcional à temperatura. Quando eu aqueço um sistema, a energia interna dele aumenta. Quando eu resfrio o sistema, a energia interna diminui. E como é que a gente representa isso matematicamente falando? A primeira lei da termodinâmica ela pode ser resumida numa expressão matemática. Olha, quantidade de calor igual. Quantidade de calor igual a trabalho mais quem? Variação de energia interna. Variação de energia interna. Então, quando você falar na primeira lei da termodinâmica, lembre-se dessa expressão. O que é que ela diz? O calor fornecido ou retirado, que é esse aqui, resulta no quê? Realização de trabalho e na variação de energia interna. É assim que a gente tem que lembrar. Trabalho realizado, trabalho recebido. Vamos ver aqui. Quando é que eu vou dizer que o trabalho é realizado? Trabalho realizado quando o valor que eu estou utilizando, quando eu verifico que o valor dele é positivo. Na verdade, o que é que vai acontecer? Para que haja trabalho realizado, é muito simples. Você vai olhar para o sistema. Se o gás se expandir, é trabalho realizado. Se você comprimir, é trabalho recebido. Quando o gás se expande, temos uma variação de volume positiva. Então, dizemos que o gás realizou o trabalho. Então, não esqueça. Quando é que um trabalho é realizado? Quando o trabalho é positivo. O que é que significa isso? Expansão. Pronto. Expansão. Trabalho realizado sobre o gás negativo. Olha aqui. Quando eu tenho o gás se expandindo, é trabalho realizado por ele. Quando eu tenho o gás comprimido, é sobre ele. O que é que vai acontecer aqui, Vanks? Isso aqui vai comprimir. O outro vai expandir. Esse aqui vai comprimir. Veja. Quando o gás é comprimido, temos uma variação de volume negativa. Então, dizemos que o trabalho realizado sobre o gás é negativo, pois uma força externa desloca o êmbolo. É só lembrar da fórmula matemática. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Se esse moço aumenta, trabalho realizado pelo gás. Se esse moço diminui, trabalho realizado sobre o gás. Na realização do trabalho pelo gás, o gás se expande. Na realização de trabalho sobre o gás se comprime. E a energia interna? A energia interna tem diretamente relação com quem? Com temperatura. É muito fácil de você visualizar a energia interna de cada amostra. Se você aquecer, aumenta a energia interna. Se você diminui a temperatura, reduz a energia interna.
Então não esqueça disso. Se eu estou falando, por exemplo, eu peguei uma amostra com 50 gramas de água a 60 graus Celsius e aqueci até 90. O que aconteceu com a energia interna? Aumentou. Peguei uma amostra com 90 graus Celsius de temperatura, água, vamos imaginar aqui o radiador de um automóvel, desliguei o automóvel, a temperatura baixou. O que aconteceu com a energia interna? Diminuiu, tá? Não esqueça disso. Como é que a gente calcula isso, Vancos? Olha lá, olha a imagem que eu trouxe para você aqui. Ó. Você está aquecendo, não tá? Olha aqui. Vamos ligar o aquecedor. Liguei. Olha a temperatura, olha o termômetro lá subindo. Vancos, você colocou a letrinha K por quê? Porque normalmente quando a gente trabalha os estudos da calorimetria, da termodinâmica de maneira geral, a gente tem como referência a escala Kelvin. Relação matemática para cálculo de energia interna vai depender do tipo de molécula. Se ela for monoatômica, o que significa monoatômica? Um tipo de átomo, por exemplo, o gás oxigênio. Isso aqui é uma molécula monoatômica. Você vai calcular 3 meios de NRT. De energia interna igual a 3 meios de NRT. Vanks, eu me lembro dessa relação matemática NRT. O que é o N? Número de mols. O que é o R? É uma constante que vale 0,0082, por exemplo, quando você está trabalhando pressão dada em atm. O que é o T? Temperatura em Kelvin. Se você lembrar de um cientista chamado Clapeyron, você vai lembrar dessa relação matemática bem aqui, ó. PV igual a nRT. Então, a energia interna também pode ser dada por quem? Por 3 meios de PV. Mas lembro mais uma vez, isso aqui para gases monoatômicos. Como assim monoatômicos? Um tipo de átomo. Se você tiver mais de um tipo de átomo, existe um outro cálculo que eu vou te mostrar agora. Então veja só. Variação de energia interna, 3 meios de NRT. Lembre-se que o número de mols, esse Nzinho aqui, se calcula como? A amostra em sua massa dividido pelo mol. Massa sobre mol. N, número de mols. R, constante universal dos gases. Aqui, 8,31, se for dado em joule. 0,082, se isso aqui for dado em atm. E a temperatura em Kelvin, se for dada a temperatura em Celsius, por gentileza, some 273. Transformação isovolumétrica. Vamos relembrar isso? O que é que significa transformação isovolumétrica? Mesmo volume. Meus amigos, o que é trabalho? Trabalho é pressão vezes variação de volume. Se você não muda o volume, isso aqui não existe, ó. O trabalho vai ser nulo. Ah, entendi. Dependendo do tipo de transformação, um comportamento. Isso. Transformação isovolumétrica. Pega lá a primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor igual ao trabalho mais variação de energia interna. Se a transformação for isovolumétrica, não temos trabalho. Esse moço aqui vai ser quanto? Esse aqui vai ser zero. Ele vai sumir. Olha lá. Tá vendo? Como não há variação de volume, não tem trabalho. Então, quanto é que vai ficar valendo nas transformações isovolumétricas? A quantidade de calor. Nas transformações isovolumétricas, a quantidade de calor vai ser igual à variação de energia interna. Vai ficar assim. Não é para decorar, é para você entender o que está acontecendo. Trabalho depende da variação de volume. Trabalho depende da variação de volume. Energia interna depende da variação de temperatura. Vamos imaginar uma transformação isotérmica. Quem é que você ia cancelar? A variação de energia interna. É assim que você deve pensar para você entender. Vejamos aqui. Ó, aqueceu lá. O que é que vai acontecer? Quando você aquece, aumenta quem? A variação de energia interna. Esse nosso amiguinho que está recebendo calor. Quando você resfria, o que é que acontece com o ΔU? Diminui. Então, ao aquecer, a quantidade de calor, obviamente, aumenta. Ao resfriar, a quantidade de calor diminui. Se a transformação não muda de volume, significa dizer que você vai se preocupar somente com a variação de energia interna. Aqui está ela. Transformação isotérmica. Isotérmica, temperatura tem a ver com quem, queridos amigos? Com a variação de energia interna. Quem é que vai sumir nessa fórmula? O ΔU. Conclusão. Se na transformação isovolumétrica a quantidade de calor é igual à variação de energia interna, na transformação isotérmica a quantidade de calor vai ser igual exclusivamente a quem? Ao trabalho. Olha o que é que vai acontecer nesta relação. Você vai sumir com ΔU. Quantidade de calor igual ao trabalho. Por quê? Porque na transformação isotérmica, todo o calor que você tem pode ser recebido ou cedido, vai resultar somente na realização do trabalho. Tá? Não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Olha lá. Tá vendo que no anterior o volume tinha se mantido constante, que era isovolumétrica. Agora não. Agora o volume mudou. Veja, tá aqui embaixo, tá vendo? Ó? Isso aqui vai ser a variação de volume quando eu aquecer. Ó. Quando eu resfrio, olha o que acontece.
Quando eu resfrio, o volume diminui, tá? Trabalho recebido pelo gás, trabalho realizado sobre o gás. E a transformação final, transformação adiabática. Vanks, o que é que significa o termo adiabática? Quando eu falar para você transformação adiabática, eu estou querendo dizer o seguinte: o sistema que você está trabalhando não troca de calor com nada ao seu entorno. Não existe troca de calor com a amostra gasosa que você tem e com o ambiente que ela está inserida. Essa transformação se chama transformação adiabática. Então, neste caso, você vai trabalhar com a relação de que maneira? Como eu não tenho troca de calor, ó, sem troca de calor, certo? Se eu não troco calor, eu vou trabalhar com quem? Eu vou trabalhar com o Q igual a zero. Ora, se esse moço aqui é igual a zero, quando eu passar o ΔU para o primeiro membro, ou segundo, ou seja, apenas isolar, quanto é o que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser igual à variação de energia interna, só que com sinal de menos à frente. Olha que interessante que nós falamos. Transformação isovolumétrica, cancelamos o trabalho. Transformação isotérmica, cancelamos a variação de energia interna. Transformação adiabática, transformamos somente existências de transformações sem a presença da troca de calor. Aí você fica com o Q igual a zero. Quando o trabalho é positivo, significa o quê? Foi o gás que realizou. O que é que vai acontecer com a temperatura? Vai diminuir. Quando o trabalho é negativo, foi realizado trabalho sobre o gás. O que é que vai acontecer? Um aumento na temperatura. Olha só aqui. Aqui está ela. Ó. Olha lá o que está acontecendo. Veja. Expansão gasosa, trabalho positivo. O que aconteceu lá com a temperatura? Olha lá o comportamento da temperatura no nosso termômetro aqui do lado. Vamos fazer um resumo do que a gente conversou para não deixar dúvida nessa primeira apresentação da primeira lei da termodinâmica. Vejamos. Transformação isotérmica. O que é que acontece? Lembre-se que a relação da primeira... Qual é a primeira lei da termodinâmica? Vamos lembrar. A primeira lei da termodinâmica diz quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Trabalho depende de variação de volume. Energia interna depende de variação de temperatura. Transformação isotérmica, você cancela quem? Você cancela a variação de energia interna, fica só com o trabalho. Vamos para a segunda. Transformação isovolumétrica. Você cancela quem? Você cancela o trabalho. Quantidade de calor igual a energia interna, a variação de energia interna. E qual a terceira transformação? Adiabática. O que é que eu faço com a transformação adiabática? Eu zero a quantidade de calor, porque na transformação adiabática não existe troca de calor do sistema considerado e com o meio. Aí você fica com trabalho igual a menos variação de energia interna. Observe. Pronto. Com isso, apresentamos para você a primeira lei da termodinâmica. Todos os exercícios que você for fazer, a partir de agora, lembre-se, trabalho depende da variação de volume. Energia interna depende da variação de temperatura. Transformações adiabáticas, a quantidade de calor trocada é zero. Ok? Estou aqui à sua disposição para você tirar suas dúvidas, fique à vontade. Iremos efetuar a resolução do exercício no próximo encontro.